Edna, como é que se encontrava a sua vida antes de chegar no Centro de Ajuda? A minha vida ela era totalmente derrotada, era desgraçada. Eu não tinha paz, não tinha amor. Eu era uma pessoa muito carente de tudo. Eu bebia, eu tinha vícios, eu era muito ciumenta, era uma pessoa brigona, que eu não levava nada para casa. E tem contar que tive também as vontades de suicídio. Eu era uma pessoa depressiva. Essa vontade de suicídio levou você a tentar o suicídio? Muitas vezes. Sim, várias vezes. A primeira vez foi quando eu tive uma depressão, que eu tomei acetona, que quase morri sozinha. E a outra vez foi, mesmo eu estando assim, na frequência da igreja, mas eu sentia que eu não estava totalmente liberta. Então, eu entrei num momento de depressão, eu sofria muito e muitas coisas que aconteciam. Essas tentativas de suicídio sua, era devido ao vazio que havia dentro do seu coração, os problemas que você estava enfrentando? Sim, eu tinha muito vazio, eu sentia uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tinha paz. E o que você fez para mudar essa situação? Eu entreguei minha vida para Jesus e continuei e vim buscar com força e fé. E confiando. Chegou a fazer correntes? Sim, fiz várias correntes. Fiz corrente contra o vício, fiz fogueira santa, eu fiz propósito, fiz voto, fiz tudo. Como é que está hoje a sua vida, Edna? Hoje, agora, está uma paz, está uma alegria, está um amor. Tudo Deus transformou. Você está liberto, você falou que você tinha vícios, está liberto dos vícios? Sim, dos vícios todos eles. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho Deus e o Espírito Santo. Hoje você é uma pessoa que atenta contra a sua própria vida? Hoje você pensa em se matar, tirar a sua própria vida? Não, pelo contrário. E tanto quando eu vejo pessoas que chegam para falar para mim sobre isso, eu falo sobre Deus, que não vale a pena, entendeu? Que não é o melhor caminho, que é Deus quem vai tirar o vazio, vai tirar aquela dor, tudo que a pessoa está sentindo. Hoje você tem paz? Sim, hoje eu tenho paz. Então hoje você pode falar, suicídio não? Suicídio não. Começa agora o seu programa França em Direto. Você sabia de uma coisa? Existem mais pessoas que se matam do que pessoas que morrem de acidentes na estrada. Existem mais pessoas que se suicidam do que pessoas que morrem de acidentes na estrada. Pedro, é caso para pensar, porque a Edna também era um caso perdido, era um caso que pensava no suicídio, era um caso que tentou, mas ela hoje superou. Exatamente. E há umas causas antes dela pensar no suicídio. Como nós vimos no testemunho dela, no relato dela, ela enverdou pelo caminho dos vícios. E nós sabemos que os vícios é um fator de risco. Porque quando a pessoa começa a depender, Alfredo, de algo, e que esse algo apenas lhe dá prazer momentâneo e faz ela viver como se estivesse nas nuvens, como se ela perdesse a noção do tempo, a noção das coisas, é nesse exato momento que nós sabemos que pode ocorrer o suicídio, Alfredo. Então é importante ela ter o controle da sua vida e não entregar o controle da sua vida a um vício, ou seja quem for. Com toda a certeza, os vícios, a perda da esperança e, sobretudo, a perda do ente querido têm sido as causas que têm levado muitas pessoas a pensar em fazer e a cometer este erro gravíssimo, colocando um ponto final na sua vida, pensando assim que estão a colocar um ponto final no seu problema. A Carla, ela pode muito bem falar disso. Ela vai dividir conosco, vai partilhar conosco a sua experiência, porque ela hoje é um caso real, uma pessoa realizada. Eu era viciada no álcool, no tabaco, nas drogas. Eu era uma pessoa que tinha perturbações. Eu cheguei a ver vultos. Eu comecei a andar com más companhias, comecei a me envolver com as drogas. Eu experimentei cocaína, êxtase, LSD, maconha. A primeira vez que eu experimentei foi com os 15 anos. Desde então eu fazia algumas vezes. Agora, dos 17 para os 18, aí que deslanchou mesmo, porque eu já não estava conseguindo dizer não. Teve um dia que eu cheirei muita cocaína, que eu achei que eu ia morrer. E depois comecei a influenciar as pessoas também que estavam ao meu lado a fazer o mesmo que eu fazia, quanto na prática das drogas e também na prática do homossexualismo. Desde criança que eu me entendia, achava os rapazes, as crianças bonitinhas, também achava as raparigas, mas não com aquele olhar inocente
já tinha mesmo uma coisa ruim dentro de mim, era mesmo um problema espiritual. E minha família também foi vítima de bruxaria. Então eu cresci essa criança assim. E com os 12 para 13 anos, isso desencadeou. Até então, no começo da minha adolescência, eu era muito rebelde devido às traições do meu pai com a minha mãe. E eu ficava muito nervosa, eu quebrava as coisas dentro de casa, já cheguei a me mutilar, tenho marcas pelo corpo que eu me cortava. Nunca pensei em suicídio, mas me cortava. Foi aí que eu decidi vir para Portugal. Quando eu cheguei aqui, minha mãe já estava no centro de ajuda, até porque quando eu falei com minha mãe que eu era homossexual, minha mãe ela não aceitou, e ela estava começando a vir na igreja e começou também a buscar pela família, fazer votos e propósitos para mim. Mas ela não sabia que eu estava usando droga. Então, quando eu cheguei aqui, ela já logo me trouxe para a igreja. Hoje eu sou uma pessoa livre, liberta, não tenho vício no álcool, no tabaco, não tenho aquele vício de sair à noite, aquele excesso, aquela loucura que eu tinha, não tenho mais. Não sou uma pessoa que me mutilo, não sou uma pessoa nervosa ao ponto de quebrar as coisas de casa, não faço isso mais. Sou uma pessoa cheia de paz, alegre, feliz, uma boa filha. Hoje sou uma pessoa livre, não tenho mais desejo por mulheres, sou uma pessoa livre do homossexualismo. Eu me vejo hoje como uma pessoa totalmente transformada, com um antes e um depois mesmo. Parecia que ficou tão no passado aquela pessoa que eu era, que hoje em dia eu penso como eu pude fazer essas coisas. Porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, com um caráter totalmente diferente, a mente, o meu interior completamente diferente do que eu era. Hoje eu sou feliz. A Carla ela estava rodeada de situações e de circunstâncias que levavam e empurravam ela para o fundo do poço. E você vê que através da prática da fé inteligente, ela conseguiu sair, superar, ela conseguiu vencer. Veja só, uma pessoa com 16 anos já atolada no mundo dos vícios. 16 anos é uma criança, é um adolescente, quer dizer, na hora de começar a projetar, a sonhar, a delinear qual é a vida que ela vai ter, já estava no fundo do poço. Nós vemos, Alfredo, que como tu disseste, em vez dos jovens estarem a projetar o futuro risonho, e por isso muitos estudaram, por isso muitos pais sacrificaram mesmo para pagar os estudos. Mas qual a desilusão? Eles enveredam pelo mundo dos vícios, enveredam pelo mundo do álcool, etc. E por isso nós temos muitos jovens já engendrando, maquinando o seu suicídio. Não faça isso. Jovem, não faça isso. Pai, mãe, observe. Você vai observar essa matéria que fala de sinais. Sinais do comportamento dos seus filhos, que é um alerta para você. Então cabe você tomar a atitude, a decisão de ir até ao centro de ajuda para cuidar, no caso, até mesmo dos seus filhos, Alfredo. Com toda certeza, até porque de repente você já aconselhou, você já falou com eles, você já tentou ter uma conversa séria, mas não adiantou. E nós não estamos aqui somente a falar para você que pensa exatamente no suicídio, mas para você que tem visto sinais. Você vê que é uma pessoa que tem estado isolada, o seu filho, a sua esposa, o seu amigo, o seu companheiro, o seu colega, tem sido uma pessoa que tem estado deprimida, que fala de vez em quando, e se um dia eu morrer? E se um dia chegares a casa e não estiver mais aqui? Uma pessoa que passa o tempo escrevendo cartas, dedicando aos outros, que já organizou os documentos. Atenção, faça muita atenção, porque já são inícios, já são sinais de que essa pessoa está pensando, talvez, a praticar esse ato. E se ela não está pensando, está projetando. De repente já passou a fase de pensar. Mas eu digo para você, nós afirmamos para você, tem solução. E nós sabemos qual. E vamos lhe dar neste domingo, às 9h30 da manhã, especialmente, aqui no número 139, da Avenida Presidente Wilson, em La Plena, São Denis. Por favor, a sua atenção a esta matéria que segue.
A cada 40 segundos, uma pessoa suicida-se em todo o mundo e esta é uma das principais causas de morte entre seres humanos. Mas o que leva alguém a terminar com a própria vida? Psicólogos acreditam que o sofrimento torna-se de tal forma insuportável que a pessoa não vê outra solução a não ser a morte. Você sabia que o suicídio é a causa de 30% das mortes entre estudantes universitários? Entre os 25 e os 34 anos, o suicídio representa 10% das mortes. Entre as causas salientam-se perturbações mentais, como depressão e abuso de substâncias químicas, fatores sociais, como desilusão ou perda de apoio, doenças incuráveis, entre outros problemas. O suicídio é muitas das vezes o culminar de uma série de comportamentos autodestrutivos. Aqui destacamos alguns dos casos que podem levar a esta atitude drástica. Mulheres agredidas, vítimas de abuso ou negligência são mais propensas a acabar com a própria vida por não acharem haver solução para si. Pessoas deprimidas também estão incluídas no rol de mais propensão para o suicídio. Aliás, mais de metade das pessoas que se suicida estão deprimidas no momento da tentativa. Pessoas com problemas de alcoolismo. Estudos indicam que metade dos que tentam o suicídio estão intoxicados no momento em que o fazem. Pessoas vítimas de uma perda recente, seja a nível amoroso, familiar ou profissional. O suicídio tem um forte impacto em qualquer pessoa direta ou indiretamente envolvida. Começando pela família, amigos e outros intervenientes, todos podem sentir o peso desta atitude. Em muitos casos, antes de ocorrer a tentativa ou o suicídio propriamente dito, a pessoa tende a dar sinais de alerta, desde avisar sobre a possibilidade, fazer comentários sobre o assunto, preparativos desde entrega de documentos, dar objetos pessoais ou escrita de cartas às pessoas mais próximas, a perda de vontade de viver e até apatia perante a vida. É importante amigos e familiares estarem atentos aos sinais de alerta, procurar ajuda e intervir antes que seja tarde. Para você que está a assistir esta emissão, este programa, e você pensa que você é um caso perdido. Alguém já disse para você que você não tem jeito. Já falaram para você que você não vai ser feliz. Já falaram para você que você é um zero à esquerda. Desculpa a expressão, é a realidade. Já falaram para você que você é uma pessoa que não vai realizar nenhum sonho seu, porque os outros na sua família não conseguiram, você também não vai conseguir. Quer saber de uma coisa? Enganaram você. Mentiram para você. E a prova é os casos reais que nós temos mostrado para si. Se não fosse verdade e se não fosse possível sair desta situação e reverter este quadro que você está a viver, nós não estávamos aqui. Nem essas pessoas estavam aqui a testemunhar diante de toda esta audiência que nós temos, a quem eu dedico já um abraço a todos os nossos amigos que têm estado conosco diariamente. Então você tem diante de si a oportunidade de mudar essa situação. Você quer ajuda? Quer desabafar? Você quer pedir um conselho? Faça agora mesmo. O número que você pode utilizar é o 09 53 14 65 04. Ou então você pode ir no nosso site centrodeajuda.fr. Ou então faça um comentário, um pedido de ajuda na yurdtv.eu, tal como esta pessoa fez. Creio que é a Dona Maria, não é Pedro? É a Dona Maria que pediu uma ajuda? Exatamente, Alfredo. Maria Lima, que ela diz o seguinte, através do site yurdtv.eu, que diz o seguinte: pastor, por favor, faça uma oração pelo meu marido, pois ele está muito doente com uma depressão. Já há um ano, não quer sair de casa, conviver e muito menos ir ao centro de ajuda, que eu quero tanto. Obrigado. Com certeza, iremos colocar o nome da senhora e colocaremos também marido, porque a senhora não fala o nome dele. Mas estaremos em oração por ele, estaremos em oração por si. Agora cabe, Dona Maria, se ele não quer ir, e ele já mostra sinais, sintomas de que ele pode vir a pensar no suicídio, se é que já não está a pensar, então você não pode perder tempo. Se ele não quiser ir, a senhora tem que tomar atitude. A senhora tem que ser a senhora. Não fica à espera, porque enquanto a senhora espera, o seu marido pode cometer uma loucura. O seu marido pode, eventualmente, sair de casa e, quem sabe, tentar o suicídio. Mas você tem que tomar essa decisão. Dona Maria, neste domingo, a senhora vai estar conosco pelas 9h30 da manhã, para que você venha tomar a decisão certa para libertar o seu marido dessa situação que está a viver, Alfredo.
Com toda a certeza, não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer já hoje. E não deixe na mão dos outros aquilo que realmente somente você pode fazer. Vamos continuando vendo e assistindo a casos reais de pessoas que mudaram a vida. Como, por exemplo, eu tenho aqui o Alexandre. O Alexandre que também superou, venceu. Eu quero desde já parabenizar, Alexandre, a coragem que você teve de dividir conosco este caso que começa desta forma. Desde a minha infância, eu já nasci numa família muito conturbada. A minha mãe, durante 10 anos, ela serviu aos encostos, né? Meu padrasto era alcoólatra, então eu já nasci dentro de uma família problemática. Meu padrasto querendo matar a minha mãe, eu era agredido pelo meu padrasto dentro de casa. Então eu cresci revoltado. Eu não conhecia o meu pai e por conta disso, de todos os problemas dentro da minha família, aos 9 anos, eu comecei a beber. Minha irmã, aos 10 anos, me ofereceu o primeiro cigarro de maconha. E aí eu quis, nesse tempo, conhecer o meu pai, com 11 anos de idade. Fiquei morando com ele durante um ano. Esse um ano que eu morei com meu pai em outra cidade, aí eu me afundei mais, me aprofundei mais nas drogas. Eu agredi o meu pai, deixei ele 2 semanas na UTI. E foi aonde eu procurei o refúgio mais ainda nas drogas. Então daí eu comecei a usar, comecei a cheirar cola, cheirei thinner, cheirei o cloroforme, usei a cocaína. Foi quando eu comecei a misturar a maconha com o crack. Eu já não comia mais. A minha comida era a droga, era o álcool. Passava 4, 5 dias fora de casa. Minha mãe não sabia, ela não sabia que nós usávamos droga. Mas quando ela chegava em casa, a casa foi invadida e era o traficante que invadiu a casa. Um dia a gente chegando em casa, estavam quebrando toda a casa, eram os traficantes cobrando. Então foi quando também eu me envolvi com o estelionato, né? Porque eu achei um meio para conseguir manter o meu vício. Então era roubando, a gente roubava aparelhos, telemóveis e a gente vendia esses aparelhos para algumas pessoas e ali a gente conseguia manter o nosso vício. Foi aonde eu conheci, me aprofundei somente no crack. Então aí eu usei o crack, a ponto que nessa casa onde nós usávamos o crack, eu mantive relação sexual com a minha própria irmã, por conta do efeito das drogas. Aí cada dia eu ficava nervoso, eu brigava dentro de casa, eu queria bater no meu padrasto, eu não tinha prazer mais de ficar na minha casa. A minha vontade, o meu desejo era morrer, era tirar a minha própria vida. O pior momento que eu tive foi quando eu vi todas as pessoas à minha volta morrerem. Foi quando eu vi ali que não tinha mais jeito para mim. A única coisa que eu pensava, eu vou morrer. Então eu fiquei sozinho. Não tinha mais ninguém. Eu não tinha mais ninguém à minha volta, eu não tinha mais minha família, porque a minha família me apoiava até então. Mas a minha família se afastou de mim. Eu perdi tudo. Ninguém acreditava mais em mim. Foi aonde que eu decidi que a única forma era buscar ajuda. Então foi quando eu busquei, foi quando eu lutei, eu quis mudar. Busquei a dose mais forte. Agora, hoje, eu tenho paz dentro de mim, coisas que eu não tinha antes. Hoje eu tenho desejo de viver. Hoje eu sou feliz, hoje eu sorrio, porque eu tenho essa alegria, essa paz, essa felicidade. Hoje eu tenho vencido, hoje eu construí a minha família, hoje eu sou um homem casado, bem casado. Hoje eu sou completo, hoje eu posso dizer que eu venci tudo, que hoje eu tenho paz, que hoje eu sou um homem realizado. Chega, dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar.
Tudo bem, Raquel? Sim, tudo bem. Antes não estava tudo bem, não é? Como é que era, então, antes de chegar ao centro de ajuda? Antes de eu chegar no centro de ajuda, eu tinha muitos problemas familiares em casa, havia muita discussão, muito desentendimento, principalmente com a minha mãe. Então o que acontecia era que nós brigávamos constantemente, a ponto de nos agredirmos mutuamente, tanto as agressões começaram da parte dela, né, porque ela era uma pessoa muito depressiva, tinha desmaios constantes e eu não entendia porque é que aquilo acontecia com ela, então ela descarregava tudo em cima de mim. O que aconteceu foi que quando eu comecei a crescer e naquele ambiente eu comecei a enfrentar então não era só ela que me agredia, mas era eu também que a agredia a ela. Que coisa. Então o que aconteceu foi que, como eu não me sentia realizada em casa e não tinha carinho, apesar de a nível financeiro não nos faltar nada, mas eu não tinha aquilo que me faltava, que era o mais importante para mim, que era o amor. Entendi. Então eu procurava nos meus amigos, eu procurava nas noites, nas discotecas, eu comecei a me envolver depois com a bebida, depois com o tabaco, comecei a ficar viciada no tabaco e daí parti para as drogas. Então aí comecei a experimentar o haxixe, a experimentar a maconha, a fazer eu mesma, eu preparar sozinha, ou seja, de uma coisa de ser coletivo com os amigos passou a ser algo que eu necessitava. Então sozinha eu mesmo fumava, eu sozinha mesmo me dava para aquele vício. Então era assim um ponto de destruição total. Eu em casa não havia diálogo, havia dias que a minha mãe não sabia onde eu estava, tinha que ligar para as minhas amigas para perguntar onde é que eu andava, onde é que eu tinha dormido, porque eu não tinha prazer em estar em casa. Então para mim tudo era um pretexto para estar fora. Então era assim uma situação caos mesmo. E o fundo do poço para mim foi quando, após uma discussão com a minha mãe muito forte mesmo, que ela constantemente me dava palavras negativas, dizer que eu não era nada, que eu não valia nada, eu tentei o suicídio com uma faca, onde coloquei no meu peito e pensei, não, aqui é hoje, para mim chega, não aguento mais, estava desesperada mesmo. Qual a sua idade nessa época que você tentou o suicídio? Eu deveria ter uns 13 anos. Meu Deus. Então você começou nos vícios com que idade? Nessa altura, 13 anos. Altura. Sim. Foi quando eu comecei a conhecer o álcool e o tabaco. Daí depois propagou para a maconha e o haxixe e assim. Você olha para ela tão jovem, consegue imaginar que ela tenha passado por tudo isso? Hoje você olha e não imagina, não é verdade? Mas veja o que é o problema familiar, né? O que é a falta de estrutura familiar, que era o que havia na sua casa. Não havia estrutura familiar. A mãe depressiva, nervosa, as agressividades, as brigas, os vícios, tudo isso você tentou tirar a própria vida achando que não tinha mais solução. Quando você chegou no centro de ajuda, ainda jovem, trouxe tudo isso. Foi bem recebida, foi bem acompanhada? Sim, quando eu cheguei no centro de ajuda, eu vi ali uma coisa que eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. A minha mãe já tinha procurado bruxas, cartomantes, tudo mais, e ela fazia várias coisas em nossa casa. E quando eu cheguei no centro de ajuda, eu senti uma paz, um amor que eu nunca tinha sentido, uma coisa assim que eu, na primeira vez na primeira reunião que eu assisti, eu fiquei assim, mas o que é isto? O que é isto aqui? O que é que isto tem diferente? Isto é uma coisa diferente. Então, desde esse dia que eu coloquei os pés aqui, eu nunca mais larguei. Eu fiquei assim, não, isto aqui vai dar aquilo que eu procuro, porque eu procurava em muitos lugares, mas eu não encontrava, eu procurava algo que eu não sabia o que era. E aí no centro de ajuda eu encontrei. E tudo mudou. Em primeiro lugar, mudou dentro de mim, porque os complexos que eu tinha, o pensamento de suicídio, a falta de vontade de viver, isso deixou de existir. Isso foi logo o primeiro ponto. E automaticamente a minha relação com a minha mãe também mudou. Porque eu mudei, isso mudou. Eu comecei a falar com ela de uma forma diferente, eu comecei a ter uma atenção e olhar para ela de uma forma diferente, porque até então eu não conseguia nem olhar para ela. Então eu comecei a amá-la, a aprender a amá-la, coisa que eu não amava. Então foi assim, uma coisa, eu larguei os vícios. Demorou quanto tempo para você largar os vícios? Para eu largar os vícios, ainda foram uns 5 meses. Okay. Porque eu no início, quando eu comecei a participar, eu não entendia muito bem. Entendi. Então, a uma altura eu ouvir a palavra, eu entendi que eu precisava buscar ajuda. Não era só eu participar, eu precisava de falar com alguém, procurar saber o que é que era preciso eu fazer para me libertar disso. Foi importante, então? Muito importante. Foi aí que eu procurei, eu fui sincera comigo própria e fui assumir. Olha, eu preciso de ajuda, não é só ouvir, mas é buscar ajuda.
Então eu comecei a falar com o pastor e ele começou a me orientar, a dizer o que eu tinha que fazer, propósitos, tudo mais, e aí começou a minha caminhada. Depois eu comecei por vencer o vício do tabaco, deixei as bebidas, a droga, e daí foi algo assim... Gradual, né? Gradual, exatamente. E o relacionamento com a sua mãe, então, passou a ter o bom relacionamento que você nunca tinha tido, pelo que eu percebi, não é? Sim, exatamente. Agora é completamente diferente. Agora é amor mesmo. Mesmo assim, um âmbito, eu nunca tinha dito um âmbito à minha mãe. Então, isso agora é uma coisa constante. Normal, né? Mandar beijinhos, dar beijinhos, agarrar nela. Não era não existia isso? Não existia. Eu só de agarrar nela, às vezes, em brincadeira. Ela não gostava, ficava toda assim, coisa. E agora não, agora ela derrete-se. Vocês estão vendo? Que bonita a história de superação aqui da Raquel. Você que é mãe, que também nunca ouviu um âmbito do seu filho ou da sua filha, ou você que é filho, que nunca conseguiu se relacionar com seus pais dessa maneira. Vocês, quando se aproximam, é para brigar, para discutir, para um colocar a culpa no outro, tudo isso pode mudar. Como? Fazendo o que ela fez. Ninguém vai te criticar, ninguém vai te menosprezar, ninguém vai te tratar mal, nada disso. Muito pelo contrário. Aqui no Centro de Ajuda você vai encontrar pessoas que vão entender você, porque todos nós tivemos um passado assim, semelhante ao seu. Você vai ser ajudado como nós também fomos ajudados. Então, neste domingo você terá a oportunidade, pelas 7h30, pelas 9h30 da manhã, a tocar neste manto sagrado. Você vai tocar neste manto sagrado e vai receber a energia, o poder, a força para superar este problema. Pedro, este manto não faz magia, ele não faz magia, mas ele dá à pessoa o que ela necessita para chegar onde ela quer chegar. Exatamente, e depende dela, depende da forma como ela toca no manto. Você tem que tocar no manto crendo, acreditando, fazendo do manto como se fosse a última esperança, a última tentativa, que não é uma tentativa, porque há resultados magníficos e extraordinários do manto. Todos os domingos, nos centros de ajuda, você está tendo a oportunidade de tocar nesse manto. E várias pessoas têm sido curadas, várias pessoas têm sido libertas, várias pessoas têm visto um resultado positivo dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu aproveito para você não se esquecer de levar as fotografias dos seus familiares ou até mesmo convidá-los. Porque quem sabe eles não aceitam e não encontram ali a resposta que talvez há dias, há meses, há semanas, ou talvez há décadas, há anos, não encontram para a vida delas, Alfredo. É uma excelente oportunidade até mesmo dessa pessoa levar a sua família até o centro de ajuda. Com toda a certeza, e na oportunidade também, estaremos a colocar um ponto final nesse pensamento, nestes sinais de suicídio que têm estado presentes na sua vida e tirando você deste problema, desta situação difícil que você está a viver através da fé, dos ensinamentos práticos e eficazes do Centro de Ajuda. Se você quer mais informações, não hesite, liga agora mesmo, o 09 53 14 65 04, onde você pode então ter um conselho, uma orientação, uma ajuda, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, nós não queremos nos alongar muito mais, até porque nós queremos colocar para você resultados de pessoas que também tocaram no manto sagrado e viram suas vidas serem transformadas pela fé, pela eficiência do poder de Deus e pela oportunidade que lhes foi concedida. Pedro, as considerações finais para esta emissão. Só me resta desejar a todos aquele forte abraço e que o Todo-Poderoso te ilumine e te guarde. Com toda a certeza, nós queremos que você seja feliz e talvez você se pergunte, mas por que o manto? O manto, na época de Jesus, operou milagres e na época de nós, hoje, na época dos discípulos hoje, que somos nós, estamos aqui para afirmar para você, vai realizar um milagre também na sua vida. Sabe uma coisa? Seja feliz, viva bem, não deixe de procurar o endereço da felicidade. Até a próxima oportunidade. Qual o nome da senhora? Isilda. Dona Isilda, o que desbloqueou na sua vida? Desbloqueou-me um acidente de serviço que eu tinha há 2 anos para receber e quando saí daqui no domingo, na terça-feira, telefonaram-me que iam-me já pagar em fevereiro. Há quanto tempo tu só estava esperando esse valor? 2 anos. E não via maneira de receber? Ligava, diziam que estava na secretária da administração para assinar. Na terça-feira recebi uma chamada a dizer que já estava assinado e que já não pagavam este mês porque era muito em cima da hora, mas que para o mês que vem o meu dinheiro vinha. E a senhora veio na sessão do desbloqueio determinada a isso? Vim no domingo de manhã. Ah, no domingo? Toquei no manto e decidi que tinha que ser assim.
coisas maiores vão acontecer.